quando você traz essa questão, você puxou um furo do Randolph, né? É, eu falo isso até pela minha formação, até a filosofia dizem, né? É também um pensamento inicial das religiões, mas ela também, de uma certa forma, é a mãe da ciência. Você tem que duvidar das coisas. Você tem que supor, eventualmente, que as pessoas estão mentindo para você. Não chamando ninguém de mentiroso. Mas é uma Uhum. coisa, tipo, não pode ir só no que está saindo publicado agora. Tipo, o que tem além disso? Por exemplo, agora a gente entrevistou lá no Meteoro o piloto que denunciou o PCC e dois nomes gigantescos do Centrão. Eu comecei a perguntar outras coisas para ele. Eu falei, e aí, como é que você está se virando? Porque uma coisa parece Uhum. que foi um piloto que apareceu, falou absurdos e sumiu, tal como um gremlin, que é o que sempre acontece nessas denúncias enormes. Eu falei, o que está acontecendo com a sua vida? Eu quero saber, além do que você está postando no Instagram, onde você tá, com quem você tá, se você pode falar, Dentro do que é possível falar, né? A gente também dentro tem do que que é tomar esses possível. Tem que cuidados. tomar mais cuidado, porque eu não posso expor ele a risco. O que ele realmente pensa. Tem uma matéria do Poder 360, por exemplo, que eu virei para ele antes da entrevista, eu falei, eu vou perguntar disso aqui, os caras estão te detonando na matéria, falando que você é filiado ao PSOL, que você cuspiu na cara de uma moça num processo de queixa-crime. Ele falou, não, eu respondo e tal, e ele deu o lado dele da história. Ah, é uma briga de bairro. Mas às vezes é na briga de bairro que você está entendendo as motivações do cara fazer uma denúncia que vai afetar o Brasil inteiro. Uhum. E eu acho que isso tem tudo a ver com método científico, Sofia. O jornalismo ele tem um pouco de empírico, mas ele tem método. Sim, o jornalismo sem dúvida tem método. Eu acho que existem muitas similaridades e muitas E diferenças diferença, também claro. entre o jornalismo e as ciências. Sim, tem muitas similaridades no sentido ambos exigem, como você está falando aí, algum nível de ceticismo, ambos exigem evidências. Ambos têm, apesar de se apresentar de maneiras diferentes, a questão das fontes, né? A forma que se referencia na ciência e no jornalismo é diferente, mas tem sim essa questão da referenciação. Ambos tendem a querer se apegar muito nos fatos, tá certo? E, inclusive, eu diria que tem até algumas coisas que ambos são iguais que eu diria que são negativas, de ambos tentarem se apresentar como Uhum. imparciais e Uhum. 100% objetivos quando a gente sabe que isso é impossível. Então, muitas similaridades, mas eu também vejo muitas diferenças também, sabe, Pedro? Uhum. E eu vejo isso especialmente, eu acho isso muito interessante quando com as pessoas que estão aí no jornalismo de ciência que fazem esse mesmo trajeto que eu, de sair Uhum. da ciência para ir para a comunicação, de como às vezes dá umas cabeçadas por não entender as diferenças entre o jornalismo e a ciência. Uhum. Uma das coisas que eu percebo é que, assim, na ciência, o pessoal tem muito de que você só pode escrever sobre, falar sobre algo que você é especialista. Isso é uma coisa que no jornalismo torna praticamente impossível. Não Sim. existe isso, sabe? Na ciência, eu já vi coisa do tipo o pessoal falar não, se você não tem um doutorado sobre o assunto, você não pode escrever sobre ele. Tipo, Isso amigo, limita isso, muito. isso no jornalismo torna literalmente impossível. Sim. E eu lembro que foi uma coisa que eu mesma me assustei quando eu estava entrando no jornalismo. Eu lembro que, olha só que coisa, eu lembro quando eu estava fazendo processo seletivo para entrar no curso de jornalismo científico da Unicamp. Uma das fases era uma entrevista. E a entrevistadora, né, que é professora lá da Unicamp, ela olhou para mim e perguntou: se você se torna jornalista, você gostaria de atuar com o quê? E daí eu respondi neurociência, que era a área que eu me formava. Ela falou: não, não, jornalismo de ciência já é um nível altíssimo de especialização. A maioria dos jornalistas sequer Tem consegue especialização. se especializar em ciência, vai estar falando de ciência e de futebol. Não, e piorou muito. Atualmente você quase não tem mais especialista. Você tem um monte de tudólogo. Exato. Ela estava perguntando mais no sentido se eu gostava mais do audiovisual, se eu gostava mais do escrito, e eu nem entendi a pergunta e falei: não, quero escrever sobre neurociência. E isso é uma coisa que, assim,
para a cabeça do cientista, pera, como que você vai escrever, vai falar sobre política e sobre ciência ao mesmo tempo? Não existe isso. Mas são as diferenças, sabe? E Uhum. mesmo no jornalismo de ciência, eu costumo dizer que o cientista, ele é o poço, sabe? Ele tem um conhecimento absurdamente profundo sobre um único assunto. O jornalista de ciência, ele tem que ser o lago. Você tem É. que. É um conhecimento muito mais superficial, mas você tem que estar sabendo o que está rolando em tudo, desde da astronomia Uhum. até a bioquímica, sabe? Então é uma coisa que tem assim, muitas diferenças também. E eu acho que apesar das diferenças, tem uma questão, né? Você falou, o jornalista tem que ser o lago e o especialista tem que ser o poço. A gente, como lago, também às vezes tem que mergulhar um pouco mais no poço, né? Tem que também Sim, trazer a voz do especialista, não necessariamente sim, né? Fazer sim, uma mas aí bancada. vem outro ponto que você. Aí você tocou no ponto, trazer a voz É. do especialista, que é uma outra diferença. Eu vejo, por exemplo, na comunidade de divulgadores científicos, isso Uhum. é um passo que para eles é muito difícil dar, sabe? Porque É, a eu maioria vejo. dos divulgadores científicos, eles são acadêmicos, né? Eu E vejo é até pelas e é um agências científicas, assim, porque eu tô fazendo um trabalho agora no Drops de diversificação de pautas, né? Aí uma coisa que eu conversei com a Patrícia cobre, sem formação em ciência, só em jornalismo, ciência de ler os relatórios, de elaborar alguns Uhum. métodos mínimos para você fazer uma apuração, né? E eu conversei com ela numa reunião no sentido assim, vamos repercutir as revistas científicas no nosso site, naquela pegada meio super interessante, mas um pouco mais sério de dar o crédito devido às pesquisas, Uhum. não simplificar demais. E o que eu vejo assim na divulgação científica é que as publicações estão organizadas, mas elas não se divulgam muito e elas estão. Ou elas têm que surfar numa hype absurda, Sofia, tipo alguma pauta bunda que tá dando visualização, ou elas dependem do contato proativo do jornalista. E é muito difícil isso. Porque o cara Então, não vai atrás. o que eu ia comentar eu digo aos divulgadores de ciências, a maioria das vezes são acadêmicos, que eles tentam ser os comunicadores e o especialista ao mesmo tempo, É. sabe? Sim, ele é o cientista e ele é o comunicador. Uhum, E o passo que, assim, tipo, você pode ver com os divulgadores de ciência que crescem mesmo, sabe? Os Átilas, Pirulas da vida, uhum, é a hora que o cara se toca que, opa, eu sou o comunicador. O especialista, ele pode ser outra pessoa. Que aí entra aquilo que você falou, do mergulhar no poço. Sabe? Então falta, às vezes, essa noção de que, opa, eu sou o comunicador. Se eu sou um divulgador de ciência, eu sou o comunicador. Eu não preciso ser o especialista. Agora, isso que você falou dos cientistas, eu apontaria aí que um dos grandes problemas que a gente tem é falta aí a gente ter profissionais, assessoria de imprensa nas universidades, no centro de pesquisas, fazendo a conexão. A gente precisava. As assessorias de imprensa das universidades, muitas vezes, elas fazem um trabalho muito, eu diria, institucional, sabe? Estão lá trabalhando uhum, para contar sobre como foi inaugurado o centro de pesquisa tal, vai ter o evento tal. Não que isso não seja importante, é importante divulgar isso sim, mas às vezes falta de pegar as pesquisas e levar isso como pauta, as pesquisas, não estou falando em eventos, a pesquisa mesmo, e levar isso como pauta para os meios de comunicação de fora da universidade, inclusive. E isso você não vê muito esse trabalho, e é algo que em outros países você vê isso acontecendo com muito mais profissionalismo. Eu lembro de uma vez, eu não vou lembrar o que que era o assunto especificamente, mas que aconteceu uma coisa que não é exatamente, raro, mas também não é tão comum assim. É uma coisa incomum, não vamos dizer raro, mas incomum. De você ter uma mesma descoberta acontecendo ao mesmo tempo em 2 grupos de pesquisa, independentes. aham. E um grupo era um brasileiro e um grupo era estrangeiro.
E daí e foram publicados na mesma revista, lado a lado, sabe? A revista fez isso intencionalmente, obviamente, né? Como eram dois grupos que tinham feito a mesma descoberta ao mesmo tempo, independentemente, a revista publicou os dois na mesma edição. E a imprensa brasileira noticiou a descoberta como dos estrangeiros e não dos brasileiros. E daí foi dentro da comunidade científica, olha esses vira-lata, em vez de valorizar o brasileiro. Mas, gente, eu nessa época já estava trabalhando no jornalismo, eu entendi perfeitamente por que isso aconteceu. Existe não sei se você já ouviu falar, Pedro, você com certeza conhece, o Eureka Alert. Sim. O Eureka Alert, para o pessoal que não é do jornalismo, o que é? É um site que trabalha com embargos. Como é que funciona o embargo? Dentro do jornalismo científico, é bastante comum isso. Como as matérias exigem um nível de apuração mais detalhado, para não falar merda, né? Para evitar que vire aquela corrida de ai meu Deus, quem vai publicar primeiro para ter o furo, o que eles fazem? Eles divulgam, a partir do dia tal está permitido publicar sobre essa pesquisa aqui. E a pesquisa é divulgada para os jornalistas antes. Então os jornalistas já estão sabendo que vai ter aquela notícia, digamos, uma semana antes. E daí você tem essa semana para você conseguir fazer a apuração, as entrevistas, etc. E fazer uma matéria mais bonitinha, em vez de ser aquela coisa corrida para dar o furo antes dos outros. O Eureka Alert tinha apresentado a pesquisa dos estrangeiros. Porque o Eureka Alert é estrangeiro, sabe? Então, não foi porque, meu Deus, os veículos de imprensa brasileiros são bando de vira-lata e não valorizam a pesquisa do brasileiro. Foi porque a assessoria de imprensa da universidade tinha entrado em contato com o Eureka Alert para dizer vai sair essa notícia, vai sair essa pesquisa aqui. O Eureka Alert tinha avisado os jornalistas. Então, houve todo um trabalho de divulgação da pesquisa dos estrangeiros, sendo que nós brasileiros não tinha tido esse trabalho. Então, não foi culpa dos jornalistas, foi culpa da assessoria da imprensa da Universidade Brasileira, que não tinha feito esse trabalho de divulgação da pesquisa para os veículos de imprensa. Hoje, a gente pelo menos tem um homólogo, um análogo, desculpa, não é homólogo, um análogo do Eureka Alert brasileiro, que é a agência Bori. Eu ia falar deles, a metodologia deles é essa, né? É essa, sim. E eles também têm banco de pautas, eles têm banco de fontes, então, assim, a agência Bori, eu diria, está fazendo um excelente trabalho para o jornalismo científico brasileiro. Mas isso é uma coisa mais recente, veio até depois desse evento aí que eu tô contando para vocês. Porque a gente precisa profissionalizar a assessoria de imprensa das universidades brasileiras. Enquanto não acontecer isso, a gente não vai ter um jornalismo científico que valorize a ciência brasileira. A gente vai continuar sempre a reboque do que está sendo dito lá fora. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.